E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ver o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Você crê? Vocês jantaram, tomaram café, comeram hoje? Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida nessa noite. Está melhorando, mas pode melhorar mais ainda. Amém? Mateus capítulo 4. Acharam? Hoje nós vamos falar sobre honra. O Senhor te honrará na terra da tua aflição. Diz assim no primeiro versículo ali do capítulo 4 de Mateus. A seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Temos falado nesses dias sobre Jó. Sobre a aflição de Jó. E quem aqui já não passou por aflição ou esteja passando? Quem nunca? Mas nós podemos olhar para a palavra e ver que o nosso Jesus, o próprio Jesus foi levado. Às vezes a gente pergunta assim, né? Quem levou Jesus para o deserto? Algumas pessoas falam, foi o diabo. Não, não foi o diabo. Foi o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, se o próprio Jesus, se o próprio Jó, que Satanás cirandou, estava rodeando a terra e chegou na presença de Deus para questionar o posicionamento de Jó. Automaticamente, cabe nos lembrar, nos conscientizar que nós também passaremos por aflições. Nós também, quem sabe, né? Assim como foi cantado agora, que nós possamos, através da palavra de Deus, entrar no terreno do inimigo para tomar tudo aquilo que ele tem tentado roubar, matar e destruir. Que Deus te dê poder e autoridade nesta noite para que você possa ver a graça poderosa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. E o que é honra? É lealdade. É uma consideração devida a uma pessoa. Então, assim como diz lá em Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado. Por mim? Não. Por você? Não. Um tempo determinado pelo nosso Deus. E com propósito. Tem um propósito para a tua aflição, para a angústia, para a perseguição, para as calúnias, para as mentiras, independente do que você esteja passando. Deus permite algumas coisas de propósito para cumprir o propósito dele. E assim como lá em Jó, agora abra lá bem rapidinho, Jó, capítulo 19. Vou falar junto aqui nessa introdução, para que a gente possa também finalizar com esse versículo, declarando ele nas nossas vidas. Jó 19, 25. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sobre a tua terra. E o que você está semeando, o que você está permitindo o semeador jogar no teu coração? Porque às vezes as aflições são
tão tamanhas que a gente fica espinhento, que a gente fica duro igual uma pedra. Então Deus sabe como trabalhar no coração de cada um. Deus sabe. E talvez aquilo que Ele comece a trabalhar na minha vida vai ser diferente da forma que Deus está trabalhando na sua. E às vezes a gente gosta de generalizar, achar que todo mundo tem que agir da mesma forma, que todo mundo tem que ter o mesmo comportamento. Não. Mas como que eu vou saber disso? Pegando o exemplo de Jesus, que no momento de angústia, no momento de aflição, no momento dos confrontos, das batalhas, das tentações, das provas, como você quiser chamar, das coisas tenebrosas, nós precisamos fazer como foi dito também para alguns personagens da palavra de Deus. Assim como foi dito para Josué: seja forte, seja corajoso, medita na palavra de dia, medita na palavra de noite, e você vai ser bem sucedido. E isso é no Eclesiastes de Deus, é no tempo de Deus, é no Kairos de Deus, não é no nosso tempo. E às vezes a gente quer que seja de imediato, instantâneo, principalmente no período que a gente tem vivido, que tudo é muito rápido. Se você tem fome, você aperta lá o iFood e as coisas acontecem. Se você quer mandar mensagem para alguém, você não precisa ir até viajar para outra cidade. Você pode fazer um vídeo chamada. Você não precisa, ou melhor, você precisa vir nos cultos de oração, de palavra de sabedoria. E às vezes a gente acha que só ligar ali uma pregação, alguma coisa nesse sentido, já está bom. É bom também. É bom também. Mas esse mover, essa atmosfera que nós estamos desenvolvendo, porque pense que eu e você somos um gravetinho. Você está aceso? Você está acesa? A palavra de Deus está viva em você? Porque no mundo nós vamos ter aflições. Mas o que a palavra fala para nós? Tende bom ânimo. E às vezes a gente fica naquela crença limitante, porque nós somos humanos, nós vamos falhar. Quem nunca? Eu mesmo. Né? Além do deslize aqui do altar, quase deslizei. Por quê? Nós somos humanos, nós somos falhos. Ireis, mas não pequeis. E nós precisamos buscar da presença de Deus todos os dias. Como que nós vamos falar? Que nós vamos honrar? 1 Samuel fala ali que quem honra o Senhor será honrado. Mas como que eu vou honrar uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou ser leal a uma pessoa que eu não conheço? E assim como Jó também, no meio da aflição, no meio da provação, chegou um momento que ele falou: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Talvez você conheça o Senhor porque você escuta pregações, porque você estuda, porque você jejua, ora, até faz campanha e depois vai embora. Mas chegou um momento que Jó falou assim: agora os meus olhos podem te ver. E nessa noite, que em nome de Jesus, haja o efatá de Deus nos nossos ouvidos. Que Deus abra os nossos olhos, porque às vezes nós estamos fazendo do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, querendo fazer com que seja uma imposição. Tem que ser assim. Jó passou por isso. De pessoas querer dizer: não, tem que ser assim. Não, porque você fez isso. Ah, amaldiçoa esse Deus e morre. Essa passagem de Mateus, Jó nem viu.
Jó nem viu que ele teria que combater as afrontas de Satanás com a palavra. Com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus se revela ao coração que anseia por Ele. E que em nome de Jesus, você possa ter um coração que anseie pela presença de Deus, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na provação. Você ainda queira dizer, eu quero é Deus. Porque a hora que está tudo bom, tudo favorável, é até mais fácil pular. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. É mais fácil cantar louvores também. Mas quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a ficar espremidas, talvez você não esteja passando toda, em nome de Jesus, né? Acredito que não, todo esse roteiro aqui de Jó. Gente, foi um combo, foi um desastre, humanamente olhando. E talvez você esteja passando por uma situação só. Talvez a tua situação seja no casamento. Ou a tua situação seja financeira. Ou a tua situação seja na área da saúde. Ou a tua situação pode ser profissional, emocional, intelectual. Qual é a área que está te incomodando? Qual é a área que está querendo deixar brecha para Satanás tentar te paralisar? Porque o que está acontecendo de propósito na sua vida, por que às vezes acontece algumas coisas de propósito? Porque às vezes Deus quer trazer um despertar porque a gente está fazendo do nosso jeito. Aí Ele permite algumas situações, para quê? Para a gente corrigir a rota, para a gente recalcular o nosso GPS. Mas como que eu vou recalcular meu GPS? É só através da palavra de Deus. Mergulhando profundamente, querendo ansiar, não se contentar de ouvir a palavra de Deus só quando você está aqui na igreja. Mas de você desenvolver essa comunhão. Se não consegue, não sabe, eu não consigo ler a Bíblia, peça ajuda. Participa dos discipulados, isso faz uma grande diferença. Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Não adianta você não ouvir a palavra de Deus e só dobrar o teu joelho e orar e falar, Deus, aumenta a minha fé. Sinto muito, mas isso não vai rolar. A tua fé, a minha fé, ela só vai aumentar quando sim, realmente eu dobrar os meus joelhos e eu ouvir o que Deus quer falar comigo. Porque às vezes na oração a gente só fala, não é? A gente fala, a gente pede, a gente chora, enfim. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, é Ele falando. É Ele falando, e às vezes Ele fala coisas que a gente também não gosta. E está tudo bem, sabe por quê? Porque Deus corrige os seus filhos. Ele corrige aquele que Ele ama. E se você está passando por um momento de correção, dá glória a Deus, aleluia. Porque Deus se faz presente, até no meio da angústia, mas para que eu possa experimentar a honra de Deus, para que o Senhor venha me honrar no dia da minha aflição, eu tenho que reconhecer Ele. Eu tenho que considerar a palavra dEle, e isso é uma decisão, sabia? Honrar a Deus, respeitar a Deus, é uma decisão, mesmo que tudo está daquele jeito. É uma decisão. E é um convite a se posicionar. Deus precisa de filhos posicionados. É tão bonito quando a gente louva o Senhor, te louvarei, não importa a circunstância. Até move, mas a hora, na teoria é uma coisa, na prática é outra. E Deus está querendo nos despertar.
Porque se existe o Eclesiastes 3, o tempo determinado e com propósito, então tempo para começar essa aflição, mas também vai ter tempo de terminar. Vai terminar. E talvez você esteja num tempo bom. Às vezes as tuas finanças estão pianinho, cartão de crédito, você nem usa. Porque dinheiro, como diz o pastor Jurandir, só tem miúdo, né? Só tem graúdo. Então, assim, talvez esteja tudo certo em algumas áreas da sua vida. E às vezes um pequeno deslize, a gente faz uma tempestade num copo de água. Mas Deus quer mover a tua fé, o teu posicionamento, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver um coração com uma terra boa, e talvez, às vezes a gente não se dá conta que o nosso coração está endurecido, e Deus precisa passar o arado para deixar palpável, para que daí a palavra dele possa penetrar num coração bom, para que seja eficiente e eficaz, para que as coisas aconteçam. Talvez o teu coração esteja espinhento, talvez o teu coração esteja pedregoso, talvez o teu coração ele está tão vulnerável, ele está tão sem proteção, tão sem cobertura espiritual, que Satanás ele entra e sai, vai lá, pega e sai rindo ainda da nossa cara. Não. Agora não mais. Agora não mais. Porque a palavra de Deus diz para nós: conhecereis a verdade vos libertará. E nós vamos ser libertos dessa aflição quando nós nos posicionarmos, quando nós decidirmos honrar a Deus. Reconhecer Deus, que mesmo em meio às lutas e aflições, Ele está comigo, assim como esteve com Jó, assim como esteve com Jesus, assim como esteve também com tantos outros, assim como esteve com Ana. Ana estava sendo confrontada e ela permaneceu de joelhos, clamando e buscando. E o Eclesiastes aconteceu na vida dela? De bênção? Aconteceu. Assim como Ruth também, no momento de luto, se ela quisesse, ela podia, ela estava com a carta branca, pode ir embora. Quantas e quantas vezes, no momento de aflição, a vontade é de chutar o balde, sumir, desaparecer. Não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? Eu acredito que não. Viu como não é? Mas é nesse momento que nós somos convidados a sair dessa zona de confronto e de conforto para ir para o próximo nível. Porque se você está passando por um momento de desonra na tua vida, e se você crê, você pode sair daqui já com uma expectativa no seu coração, com uma terra pulsando, com o coração pulsando, por mais que ele ainda precise passar por um processo de limpeza. Você pode sair daqui já com a fé, porque você está ouvindo. E você já pode ir regando, que você vai ter a dupla honra na sua vida, em nome de Jesus. A palavra fala que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Veja, ouça, fale dessa glória. Falava agora há pouco com uma pessoa, sabe aquela mãe, está lá, se eu não me engano, em Samuel também. Eu, para guardar endereço, sou uma maravilha, preciso do GPS mesmo. E o filho estava morto. E ela chegava, as pessoas chegavam para ela: está tudo bem? O que ela falava? Vai tudo bem. Até as nossas lutas e aflições a gente tem que falar para a pessoa certa. Aquela que vai, sabe, te
tirar, ser Uri e Arão na tua vida, para te tirar do fundo do poço, como foi pregado na primeira ministração sobre Jó. Talvez você ainda esteja no meio do poço. Continua subindo que você vai sair dali em nome de Jesus. Talvez você esteja, como foi pregado semana passada, passando pela prova do fogo. Mas Deus também responde com o fogo. Deus também permite essas situações para nos lapidar, para nos purificar, para que o fogo consumidor dele venha consumir todo o pecado que ainda habita em nós, porque nós somos pecadores, a gente peca todo dia. Falando, pensando, fazendo, nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu precisei da misericórdia de Deus antes de subir no altar. Nós somos e seremos provados. Deus, a palavra de Deus fala que Deus vai provar o amor dele para conosco. Ele vai provar, nós vamos ser provados. E que você tenha a ferramenta adequada, que você tenha uma palavra, que você tenha um versículo para cada aflição, para cada desafio que se apresentar. Você tem uma palavra, que daí quando você falar, vai sair palavra de vida eterna. Eu quase perdi minha bênção, porque se eu abrisse a minha boca, ia sair palavra de morte. Fiz uma atitude que não foi muito legal, podia ter quebrado o pé. Porque às vezes a gente deixa o nosso lado humano falar mais alto, os nossos sentimentos falar mais alto. Mas eu consegui calar a boca. Consegui calar a boca para quê? Para que saia a palavra de vida eterna. Porque se eu tivesse deixado uma palavra de morte sair da minha boca, eu não ia conseguir subir nesse altar. E a palavra de Deus vem nos purificar nessa noite. É a oportunidade que nós temos, assim como Jó e tantos outros, foram honrados por Deus. Que mesmo a gente não querendo deslizar, às vezes a gente desliza e a gente tem que reconhecer. E às vezes a gente deixa o orgulho falar tão alto, eu poderia continuar com a minha sandalinha e ainda levar outro escorregão. Do jeito que eu sou, que não paro quieta no lugar. E às vezes a gente tem que também se aquietar. Davi falou, aquieta minha alma. Aprenda a aquietar a sua alma no momento de angústia, de aflição. Ou grite, proclame a palavra. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo nosso Deus, quem impedirá? Quem que vai impedir a bênção de Deus na sua vida? Quem? A não ser que você deixe, a não ser que a gente esteja desatentos, a não ser que a gente esteja totalmente distraído. Não deixa que a luta, a aflição venha te distrair. Escorregou, levanta. Caiu, levanta. Falou uma palavra de morte, já em cima fala outra de vida. Peça perdão e já fala outra de vida. Não abaixa a guarda para Satanás, mas que você possa dobrar o teu coração, o teu joelho, que você possa separar um tempo. Nós estamos vivendo em momentos ruins, o tempo é mau e Deus está querendo nos convidar, Deus está despertando a igreja para que a gente se levante, para que Satanás tenha que sair correndo em nome de Jesus. Não se acomode. Não se acomode.
Nós sabemos a receita. Eu quero que você se coloque de pé. Em nome de Jesus. Talvez esse livrinho seja pouco para alguns aqui. O livro das minhas aflições. Talvez a tua biografia é tão tamanha que esse livrinho é pouco. Mas continue escrevendo. E continue proclamando. Continue testemunhando, porque em nome de Jesus, que nós possamos testemunhar o que Deus está fazendo diariamente nas nossas vidas. Não precisa ser só um testemunho de 1900 e bolinha. Deus quer que a gente testemunhe hoje. É hoje. A gente está vivo hoje. Conta o que o Senhor fez, como foi cantado. Conte o que Deus fez na tua vida hoje, mesmo estando ruim, mesmo dando tudo errado. Talvez você não tenha projetado, nem programado que as coisas dessem errado. Você queria que fosse tudo certinho. Mas você e eu estamos aqui. E se eu e você chegamos aqui, foi porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E a oportunidade de nós levarmos a nossa bênção, a dupla honra para nossa casa, nós vamos levar.